queria começar o programa de hoje te convidando a assistir essas imagens. Olha só. Engraçado é sentar no lugar da mulher, pô. Tem um monte de homem segurando, tu acha que a porta vai aguentar com um monte de homem? Eu peguei e tá fazendo o horário. É, mas quando deu 6 horas tem que sair, não tem jeito. Já sabe que vai entrar no horário, não entra no vagão. Levanta-te, anda. 6 horas da manhã, só mulher nesse vagão, tá? Obrigado, tá, amigos? Obrigado. Obrigado, tá? Isso aí, moço. Só mulher aqui, né? Só mulher. Tá melhor assim, não tá? Falou em vocês hoje, cara. Anda comigo. Vambora. Hoje. Homens, por favor, no outro vagão. Não, a placa tá grandona aqui, mestre. É que o senhor não viu. Tudo bem, meu amigo? O vagão é feminino, tem que dar lugar pra senhora aqui. 6 às 9, tá? Aqui, ó, só o senhor sai pra aqui. Segura pra ele poder entrar no outro vagão lá, por favor. Ô, amigo, tudo bem? Dá lugar pra essa senhora aqui, por favor. Amigão, tudo bem? Bom dia. Dá um lugarzinho pra essa senhora aqui, que o vagão é feminino. Boa viagem pra senhora, tá bom? Bom dia, senhoras e senhores. Nesse vagão, de 6 às 9, segundo a lei, só pode ir mulher. Amigão, tem que se deslocar pro outro vagão, tá? Não é palhaçada, não. É a lei mesmo. Bom dia, amigão. Tudo bem? Esse vagão é feminino. Dá um lugar pra essa senhora sentar aqui, por favor. Ajuda o teu amigo aqui. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Eu não tenho homem não, né? Desceram correndo? É, estão ficando assustados. Bem? Se eu te perturbo lá no direct. É, fica à vontade. A gente responde, né? Pô, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Conta comigo, tá bom, meu irmão? Deus te abençoe. Muito bom receber elogio de homem. Tudo bem? Só mulher nesse vagão aqui. Só mulher de 6 às 9. Me ajuda a divulgar pra gente conscientizar. Ah, legal. Me ajuda a divulgar pra gente conscientizar esse povo aí. Tudo bem, meu amigo? O vagão é feminino. Obrigado, boa viagem para as senhoras, tá? Você viu aí, né? Olha que trabalho difícil. Quem faz essa missão todos os dias é o diretor dessa parte que coordena os trens, é o metrô do Rio de Janeiro, é o Charles Batista, servidor público. Ele concedeu uma entrevista exclusiva para a gente. Nessa entrevista, eu perguntei de onde surgiu essa ideia, como é que as pessoas o recebem, a gente já pôde ver aí, qual é a reação da maioria dos homens. Como você pode observar, muitos até sabem que o vagão é feminino, estão sentados e ele tem que pedir para o homem levantar para as mulheres sentarem no lugar. Quer dizer, além do desrespeito às regras, né, de boa convivência, é um desrespeito às leis, porque isso é lei. Aqui em Brasília existe também algo parecido, só que os vagões, ao contrário do Rio de Janeiro, não tem horário certo, né? No Rio de Janeiro são 2 horas de manhã à tarde que as pessoas têm os vagões exclusivos para as mulheres. Aqui, todos os vagões, os 2 primeiros vagões de todos os trens são exclusivos para as mulheres. E aqui, quando eles entram no vagão, eu uso, né, de vez em quando o metrô, a mulherada bota para correr. Vamos ouvir o que o Charles falou? Pode rodar. Tudo bem? Meu nome é Charles Batista, eu sou conselheiro da Agência de Transporte do Estado do Rio de Janeiro e tenho desempenhado um trabalho que protege as nossas mulheres no transporte público do Estado do Rio de Janeiro e fiscalizo, de uma forma geral, as condições desse transporte para que o nosso cidadão possa ter um serviço de qualidade prestado pelas empresas. Na verdade, com as fiscalizações, nós começamos a entender a necessidade da mulher ter um transporte público no qual ela possa ir e vir com segurança e sendo respeitada. Eram muitas reclamações, muitas pessoas deixando os seus trabalhos ou chegando em casa transtornada devido ao assédio, devido à importunação sexual, ao constrangimento. Vimos sim, por isso, a necessidade de agir. Além do que, dentro da minha própria casa, eu tinha um exemplo que minha mãe sempre me contava, que ela foi assediada dentro do trem, e isso fez com que ela passasse a trabalhar sempre nervosa, transtornada, talvez porque pudesse passar por essa situação uma outra vez, e isso fazia com que ela não estivesse bem. Ou seja, além de viver isso na minha própria família, a gente ouvindo as pessoas, as mulheres, a gente viu que essa necessidade é uma necessidade extrema de protegê-las. Com isso, nós podemos dizer que no tripé que diz respeito à fiscalização, conscientização e punição, a fiscalização tem estado muito boa.
A punição, nós só vamos fazê-la se não houver a conscientização. E tem tido conscientização sim, porque nós temos visto que a cada dia tem diminuído o número de homens que estão desrespeitando a lei. Vamos continuar trabalhando porque isso vai melhorar. Podemos dizer com isso que o vagão exclusivo, ele é mais do que necessário. Na verdade, nós temos o intuito e o objetivo de transformar esse vagão em uso exclusivo para mulheres durante 24 horas, ou seja, não haver horários específicos, e sinalizar ele de forma a, de repente, as pessoas não entrarem ali desenganadas, dizendo que não sabiam ou que não viram a sinalização. As denúncias, elas têm sido intensificadas e existem, sim, denúncias que ainda relatam problemas relacionados ao vagão feminino, mas, graças a Deus, temos vários depoimentos de que os homens entram no vagão feminino e já se lembram da nossa fiscalização e falam: vou sair daqui que eu não posso passar essa vergonha. Temos recebido apoio feminino e masculino em prol da nossa causa. E o poder público tem trabalhado para dar segurança em todos os vagões para a mulher. Mas é claro que no vagão feminino ela se sente muito mais confortável, porque ali ela não tem talvez um homem encostando nela, algum tipo de constrangimento. O certo é ela poder andar bem em qualquer vagão, mas eu não tenho como negar que no vagão feminino realmente é bem melhor para a mulher. Em relação à responsabilidade no que tange à proteção das mulheres, me pergunto, é uma responsabilidade do Estado, da agência, da polícia? Não, é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós temos irmãs, mães, esposas, namorados, amigas, todos nós devemos trabalhar em prol dessa segurança. Me perguntam muito também em relação à penalidade para quem infringe a lei. Ela existe e não tem sido colocada em prática. O que nós estamos fazendo? Querendo fazer de forma gradativa. Vamos adotar um período de fiscalização para conscientização, mas que se realmente, no final disso tudo, não alcançarmos o objetivo que a gente quer, que é 100% das mulheres seguras, vamos ter que tomar atitudes mais drásticas e assim virão as punições. Algumas pessoas falam muito para mim que há uma segregação quando tem o vagão feminino. E que se tem o feminino, deveria ter o masculino também. Pessoal, cá para nós, querer comparar, nesse caso, homem a mulher, é totalmente injusto. A mulher está ali querendo ir trabalhar, por mais que o homem seja respeitoso, um homem colado atrás de uma mulher gera um constrangimento. Então eu acho que isso não segrega. Isso é uma questão de tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. No nosso caso, a mulher tem que ter proteção sim. Me perguntam também se o vagão feminino é uma situação emergencial ou se o Estado, de uma forma geral, falhou na proteção das nossas mulheres. Pessoal, isso é uma situação histórica. De certa forma, as mulheres vêm sendo tratadas de uma forma banal há muito tempo, com falta de respeito. E nós não devemos normalizar isso ou admitir isso. Então, é uma questão histórica, não é uma questão do Estado. Agora, nós, como Estado, temos o dever e a obrigação de mudar isso e de proteger as nossas mulheres. Nós temos tido bastante eficácia nas fiscalizações que nós estamos fazendo. Eficácia por quê? Porque com a intensificação das fiscalizações e a participação das próprias mulheres, nós estamos trazendo conscientização, que é educação, para os homens poderem agir de forma a proteger também as mulheres e não estarem no vagão feminino. Gostaria muito de agradecer a Cristina e a toda a equipe da NC News. Quando você divulga o nosso trabalho, quando você segue nas redes sociais, curte, comenta e compartilha, você está participando diretamente para nos ajudar a conscientizar milhares de homens no que diz respeito à proteção e ao respeito às nossas mulheres. Deus te abençoe, conta comigo, vamos avançar. Charles, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, que sirva de exemplo a todo mundo que está assistindo a gente agora em várias capitais, para que isso seja obedecido. A gente sabe que em lugares, até em Manaus não existe esse serviço, apesar de alguns ônibus terem ar-condicionado, mas sempre há aquelas pessoas que não cedem o espaço para as mulheres, nem grávidas muitas vezes, não respeitam as mulheres, tem assédio sexual dentro dos ônibus. Então, que o trabalho do Charles sirva de lição. E no próximo bloco, a gente tem mais história de metrô e de ônibus e do que as mulheres esperam desse serviço. A gente volta já já.
No meio da floresta, o coração bate forte no ritmo do Boi Bumbá em Parintins. É ali, pertinho no chão de fábrica em Manaus, é onde o motor da economia acelera. Maninho, é daqui que saem as motocas que invadem o Brasil todo. De norte ao sul, são mais de 1,8 milhão de unidades por ano, quase 5 mil por dia. A cultura encanta, a natureza impressiona, mas é o polo industrial que faz você sonhar com aquela moto turbinada, de marca famosa. E ó, se aveste não. Lá no sertão, essa moto aposentou até o jegue, que agora só quer saber de sombra e água fresca. Ela leva o povo pro trabalho, pro rolê, pra praia. João Pessoa é aquele convite irrecusável. Tem o sol que nasce primeiro, o mar que brilha azul e o povo que brilha mais ainda. Mas aqui também tem indústria, de todo tipo inclusive. Tem de bebida, alimento, bug, plástico, remédio. É o maior parque industrial da Paraíba, com empresas gigantes e de renome mundial, tá? Quem olha pra Manaus, João Pessoa e só enxerga mar, folclore, tá perdendo a chance de fisgar uns bons negócios, vice? Falando em peixe, já visitou o Vero Peso em Belém? Rapaz, tem de tudo. Tambaqui, vatapá, tacacá, simpatia vendida na cuia, do amanhecer até o anoitecer. Por lá é arraial o ano inteiro. E quando chega o círio, a gente se ajoelha e agradece. Mas cuidado pra não ficar sem baixaria. Calma, meu jovem rapaz. Baixaria é o nome do prato mais tradicional do Rio Branco, no Acre. Sim, ele existe. E de baixo, o mar abaixo, no Amapá, não tem nada. Ele vem pulsando a cadência e na força das raízes afro-amazônicas e na presença viva dos povos indígenas. Uma diversidade cultural riquíssima. Bem abaixo da linha do Equador, lá no andar superior do mapa do Brasil. Mais um pouco, a gente chega em Porto Velho, uma capital do norte, sim senhor, mas tem o coração batendo no compasso do Nordeste. É lá, inclusive, que acontece o Arraial Flor do Maracujá, um dos maiores do Brasil e que carrega com orgulho a tradição das festas nordestinas. Forró, quadrilha, bandeirinhas no alto e milho na brasa. Parece até que a gente tá em Campina Grande. E por falar nela, Campina Grande comanda no São João o maior do mundo, mas também é referência em educação. Tem o maior número de doutores do Brasil. É tanto cérebro por metro quadrado que só pode estar todo mundo pensando em como mudar esse país, né não? Indo mais pro alto do mapa, a gente chega em Boa Vista. Sabia, inclusive, que ela foi projetada e inspirada em Paris e BH? Sim, meu jovem. E já que é pra aplaudir de pé, Palmas é a caçulinha das capitais. Mas já chegou chegando. Cidade planejada, qualidade de vida nas alturas, setor de serviços bombando e cheio de oportunidades para novos negócios. Fica coladinha com Brasília, que tem o maior PIB do Brasil. Ou seja, até por educação ou curiosidade, você precisa conhecer mais o Norte e o Nordeste. Porque, pensa comigo, tá tudo conectado. Se a gente trabalha aqui, muda a vida lá. Se a gente viaja pra lá, movimenta quem ficou aqui. É, 2 pra lá e 2 pra cá, em volta de uma fogueira grande de oportunidade para sua marca aparecer o ano inteiro. São 8 estados, mais o Distrito Federal, 4 dialetos, 4 biomas e mais de 25 milhões de vozes. Nesse norte, onde existem vários Brasis, tem um grupo norte com você, hoje e a cada um dos 365 dias do ano. Muita gente ligando, mandando mensagem sobre a entrevista que você acabou de ver do Charles Batista, desse trabalho bonito que ele faz no metrô, protegendo o espaço feminino, né? E aqui em Brasília não é diferente não, gente, só que do lado oposto. Muitos homens continuam entrando nos vagões femininos, apesar da proibição, e nos vagões mistos há sempre um caso de assédio e às vezes de perigo. Eu passei por um problema desse, acompanhada da repórter Ingrid Santos. Ela conta pra gente qual foi esse aperto. Fala, Ingrid. Oi, pessoal. Pois é, eu e a Cris passamos por uma situação no metrô de Brasília, presenciamos ali uma confusão entre 2 rapazes, onde eles trocaram ali bastante palavras ofensivas e a gente teve que se afastar um pouquinho ali diante daquela situação. Não muito longe, no carnaval, eu estava vindo trabalhar e também sofri assédio ali na estação do metrô concessionária, onde eu estava entrando
entrando no vagão e um rapaz extremamente bêbado começou a me falar umas palavras ali que eu não gostei, mas segui adiante ao meu trabalho. Isso é o assédio aqui no transporte público de Brasília. Eu sou a Thaís, eu sou locutora, radialista. Eu achei incrível essa atitude. Eu achei que tem que ter o respeito mesmo. O vagão feminino é feminino. Eu achei que a gente, como usuária, se sente muito mais segura. E é comum a gente ver esse tipo de situação. E nós, mulheres, às vezes ficamos muito sem graça de comentar. Então acaba passando batido. Às vezes a pessoa até sente um olhar ali, mas não é sempre que a gente chega e fala: oi, dá licença, né? Então foi incrível, foi uma atitude maravilhosa. Oi, meu nome é Maria e eu faço uso do transporte público todos os dias, principalmente o metrô. A gente tem uma vantagem aqui em Brasília que o primeiro vagão é exclusivo para as mulheres, porém nem todos os homens respeitam, principalmente em horário de pico, que às vezes está muito cheio, às vezes não, todas as vezes está muito cheio, e eles entram lá no meio da gente e fica aquele aperto, sabe? E a gente se sente muito incomodada. Porém, tá tendo fiscalização, a gente vê policial entrando, tirando e colocando eles nos vagões devidos. Então tá funcionando, essa fiscalização tá ok. Olá, eu sou Liana Almeida, faço uso do transporte público aqui em Brasília, especificamente do metrô. E como usuária do metrô, me sinto um pouco mais tranquila por saber que, de fato, nós temos em todos os horários do dia um vagão, né, que é para as mulheres. Mesmo ainda assim, tendo alguns homens que às vezes entram, os funcionários do metrô ainda se prontificam a retirar esses rapazes de dentro do metrô e garantir a nossa segurança nesse transporte público. Meninas, pela participação. E, gente, o que toda mulher quer, em qualquer âmbito que seja, mas principalmente no transporte coletivo, é respeito. Bom, vamos lá. E como estamos em Brasília, vou convocar agora o nosso repórter André Rosa com as atualizações do dia. André, com você. Oi, Cris, tudo bem com você? Olá também para toda a nossa audiência do Boa Tarde Brasil. Pois é, a semana começou quente aqui no Congresso Nacional e a gente destaca algumas decisões importantes que movimentaram a Câmara dos Deputados. Os deputados aprovaram o PL antifacção, que endurece as regras de combate ao crime organizado e reforça as penas contra as facções. Bom, o texto voltou do Senado com mudanças e foi confirmado, mas sem a previsão de tributar as bets para financiar a segurança pública. Bom, essa parte ficou de fora da versão final. Um outro ponto que ganhou destaque foi o debate sobre os supersalários. O presidente da Câmara, Hugo Mota, negou que existia qualquer movimento ali para flexibilizar o teto constitucional e disse que não há projeto para legalizar pagamentos acima do limite. Segundo ele, a discussão precisa avançar com foco em transparência, controle e responsabilidade fiscal, principalmente diante da pressão para coibir os chamados penduricalhos no serviço público. Bom, já na área trabalhista, Hugo Mota também designou o deputado Paulo Azi como relator da proposta que discute o fim da escala 6x1, um tema que vem ganhando muita força e deve avançar nas próximas etapas de tramitação na casa. E fora do plenário, ainda com forte repercussão política, a gente fala agora que o governo federal recuou e revogou o decreto que previa a concessão de trechos de hidrovias na Amazônia. Após ali pressão de indígenas, mais de um mês de mobilização na região Tapajós, a medida ela envolvia rios, ali como o Rio Tapajós, Rio Madeira, Rio Tocantins, e gerou críticas por falta de consulta prévia e possíveis impactos socioambientais. O recuo foi anunciado após reunião com lideranças indígenas e será formalizado com publicação já no Diário Oficial. Ou seja, a semana começou com pautas pesadas envolvendo segurança pública, teto do funcionalismo, relações de trabalho e também a questão ambiental indígena, mostrando que o clima em Brasília segue intenso e com muita articulação nos bastidores. Bom, Cris, é isso e eu volto com você aí nos nossos estúdios. É com você.
Muito obrigada, André, pelas informações. E é isso, gente. Amanhã eu volto com muito mais notícias para você de Brasília, do Brasil, que atingem o mundo inteiro. Um grande abraço, obrigada pela audiência e até amanhã.